Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipai São Paulo. Quem for entrando aí, vai contando para a gente se vocês estão vendo a gente, se vocês estão ouvindo bem. Enquanto isso, eu vou me apresentando. A Unipaz é uma escola de educação para pais e de cuidado integral. Para você conhecer um pouco mais, você pode navegar aí pelas nossas redes sociais, também pelo nosso site, depois da live, né? A live de hoje ela faz parte de um projeto da Unipaz em Rede, que é a Unipaz em Rede, Reflexão e Ação, que tem como foco a gente trazer reflexões aí sobre temas relacionados à educação, a direitos humanos, sociedades sustentáveis e também cultura de paz. Essa aqui é a segunda live desse ciclo de lives, né, com eixo em direitos humanos. Então, até dezembro, a gente vai estar por aqui com esse tema, trazendo outros títulos aí para a gente ficar mais antenado nos direitos humanos. Este ciclo, ele conta com o apoio do Portal Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra. É uma organização política de mulheres negras que tem por missão, né, institucional, a luta contra o racismo, o sexismo, a valorização e a promoção das mulheres negras, em particular, e da comunidade negra em geral. Ela atua aí com direitos humanos, educação, comunicação, capacitação profissional e saúde. A primeira live, a gente trouxe reflexões sobre o que são os direitos humanos. Então, quem não assistiu, vale muito a pena, está aqui no Face da Unipaz, vale muito a pena assistir essa live aí, que foi a abertura desse novo ciclo. E a nossa ideia para a live de hoje é trazer uma reflexão sobre como os direitos humanos impactam as nossas vidas, né? E para essa troca, a gente convidou aqui a Ana Catão e a doutora Rosana Rufino. E aí vou falar um pouquinho aí do mini currículo delas, para vocês conhecerem por onde elas caminham, né? Então, a Ana, ela trabalha com processos conversacionais e experimentações corporais, consultora e mediadora em situações de conflito, justiça restaurativa, educação em direitos humanos, mestre em psicologia social, especialista em mediação de conflitos na PUC e direito na USP. A doutora Rosana Rufino é mãe, professora, advogada e palestrante, mestranda em Humanidades, Direitos e outras legitimidades na USP. É pesquisadora em políticas e discriminações, assessora jurídica parlamentar, fundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, o IANB, não sei se é assim que fala, né, ou se é assim mesmo? Ótimo. Coordenadora do Núcleo de Humanidades e antidiscriminatório da Comissão de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa da OAB. Então, temos aí essas feras para falar sobre esse tema com a gente. É uma honra ter vocês aqui. Então, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. E aí, lembrando as pessoas que assistiram e as que não assistiram a primeira live, né, ela foi a abertura. E aí eu só vou repetir aqui, dar uma introdução, né, que os direitos humanos, eles reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. E aí, quando a gente fala em direitos humanos, parece que muitas vezes, lá no inconsciente coletivo ou no consciente coletivo, né, está mais voltado para a proteção de quem cometeu algum crime. E a grande questão não é essa, né? Ele não passa só por aí. E a questão também, quando a gente falou sobre esse tema na live passada, é que ninguém está protegendo o que aconteceu numa situação de violência, de crime, mas que sim, essa pessoa também tem direito, por exemplo, a um julgamento justo, né? Só que essa visão que leva para esse lugar onde a gente está falando de crimes, por exemplo, né, ela reduz muito os direitos humanos. Então, hoje nós vamos abordar esses outros temas que abordam, que atravessam também os direitos humanos, né? Mas que nem sempre são abordados, que ficam aí sem luz. Que aí são temas relacionados, né? O que são relacionados ao direito ao trabalho, à saúde, à moradia, à alimentação, à educação. Então, a nossa ideia hoje aqui é trazer um pouco mais de luz para esses outros pontos que atravessam os direitos humanos também, e que nem sempre está claro para a gente isso, né? Que não é o foco do que a gente escuta no dia a dia.
E a partir daí, então, nós vamos começar as nossas reflexões com a primeira pergunta. Então, vou abrir a mesa aí para as meninas, com a primeira pergunta, que é como esses direitos impactam nas nossas vidas, né? Então, essa questão do trabalho, a saúde, a moradia, a alimentação. Como que vocês entendem que esses direitos, dentro dos direitos humanos, impactam nas nossas vidas? Quem que prefere começar? Pode falar, Rosana. Bom, eu acho que... Boa noite, né? Em primeiro lugar, a Paula, a Ana Lúcia, a todas e todos que nos acompanham. Eu acho muito importante, né, a gente fazer esse debate, porque a gente tem uma cultura realmente que ou distancia os direitos humanos da sociedade, como se fosse uma entidade, uma organização muito distante da nossa realidade, ou criminaliza, né, ou demoniza os direitos humanos como se eles fossem voltados apenas para defender direitos de pessoas que cometeram crimes ou em situação de cárcere, que também não deixa de ser também, né, uma defesa importante, mas não são somente isso, né? Os direitos humanos estão inseridos em todas as questões da nossa vida, né, no nosso dia a dia, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, à moradia, à família, ao bem-estar social, né, ao trabalho. Então, são questões que impactam, por exemplo, no seu direito à alimentação, né, o direito à alimentação de qualidade, por exemplo, o direito a ter assistência médica, o direito a receber todos os serviços sociais necessários para exercer a sua cidadania, o seu dia a dia. Impactam também no direito, quando se diz o direito ao trabalho, direito a ter, por exemplo, um trabalho com condições mínimas, né, de dignidade, um trabalho que não seja análogo à escravidão, um trabalho que respeite todos os seus direitos trabalhistas, um trabalho que você, na ausência de saúde ou invalidez, que você tenha o acesso aos serviços do INSS, por exemplo, né, aqui no Brasil, para esse momento de fragilidade, ou o direito ao seguro-desemprego, ou assistência que as pessoas vão receber na velhice, na aposentadoria. Todas essas questões, né, estão intrínsecas e estão, né, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a primeira carta que compilou todos os direitos desse documento em 1948. Eu acho que a Rosana coloca claramente, né, que os direitos humanos estão em todas as situações da vida, em outras palavras, né? Então, você quer trabalhar em algo que faça sentido para você, que tenha utilidade social, que seja reconhecido? Direitos humanos. Você quer ser reconhecido na sua singularidade, no seu modo de viver? Direitos humanos. Você quer ser reconhecido como pessoa? Direitos humanos. Você quer exercer livremente seu credo? Direitos humanos. Você quer viver num ambiente saudável, natural e urbano saudável? Direitos humanos. Quer comer alimento saudável? Direitos humanos. Quer ser tratado com respeito? Direitos humanos. Quer poder passear livremente pela rua sem ser molestada? Direitos humanos. Você quer ter igualdade de oportunidade de trabalho, independentemente do seu gênero, da raça, da classe social? Direitos humanos. Você quer morar num local seguro, independentemente de qualquer um desses fatores? Direitos humanos. Você quer ter um teto para dormir? Direitos humanos. Você quer expressar sua opinião política com liberdade? Direitos humanos. Você quer ter acesso ao conhecimento, à cultura, em pé de igualdade com todas as outras pessoas, independentemente do seu poder aquisitivo? Direitos humanos. Você quer ter acesso aos equipamentos de saúde e que sejam de igual qualidade aos melhores, os mais ponta em qualquer lugar do mundo? Direitos humanos. Enfim, toda a nossa vida é permeada pelos direitos humanos, né? É isso, enfim, no fim das contas. Uma tentativa os direitos humanos são uma tentativa de organizar sistematicamente alguns direitos que têm várias ramificações, né? E que tem em vista a vida digna. E aí a vida digna você pode pensar nela nas suas diversas matizes, né?
desde a vida propriamente dita, né, a vida biológica, até a possibilidade de desenvolver um talento artístico, né? Enfim, né? Acho que são coisas que parecem efêmeras, mas não são efêmeras, né? Enfim, eu acho que para começar a gente pode começar assim, né? Rosana, o que você acha? Tem mais alguma coisa para a gente acrescentar nessa história toda? Tem tudo, né? Que se a gente vai falar tudo aqui, já ficar infinitamente citando quais são os direitos humanos, né? Maternidade, da infância, a não discriminação, você falou bem, liberdade religiosa, enfim, a gente vai ficar citando porque permeia a nossa vida, como você bem disse, em todos os aspectos. Sim, e assim, a gente até abordou isso um pouquinho na primeira live, mas como que isso não é claro, de alguma forma, para a gente, né, para a sociedade no geral, assim, e fica muito limitado à questão que a gente começou lá, falando que os direitos humanos não tem um foco específico, né, e o restante é como se não fizesse parte, mas a gente vive isso o tempo inteiro, né? A gente o tempo inteiro está atravessando lugares que os direitos humanos está passando também. E aí, a segunda pergunta, acho que vocês até já falaram um pouquinho aí, mas para a gente, a segunda pergunta é: qual é a importância dos direitos humanos para a sociedade, né? Então, a gente viu que a Ana trouxe aí, né, detalhado, foi trazendo aí, foi super legal ouvir, mas assim, qual que é a importância dos direitos humanos? Porque às vezes a gente não está conectado que realmente os direitos humanos atravessam a minha vida, né? Eu sou um sujeito de direito. Então, queria entender um pouquinho de vocês, assim, qual a importância dos direitos humanos na sociedade. São de fundamental importância, porque eles, como, né, a Ana disse, eles permeiam todas as nossas ações, as nossas relações, eles estão intrínsecos em tudo aquilo que nós fazemos, e eles, acho que são mais de 190 países signatários, por exemplo, da Declaração Universal de Direitos Humanos. E, então, esses países implementam isso na sua legislação nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, muitos dos artigos listados nessa declaração foram, né, inseridos na nossa Constituição Federal. Como eu falei agora há pouquinho, por exemplo, do direito à infância, proteção especial à infância. A gente tem aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é uma política específica para a infância. Quando a gente pensa na maternidade, da proteção à maternidade, a gente tem o direito ao auxílio maternidade, a gente tem a licença maternidade, a gente tem atendimento preferencial para gestantes e para mulheres que estão amamentando. Então, a legislação ela vai trazendo esses pontos dos direitos humanos para a legislação nacional que são aplicadas no nosso dia a dia. Né? Então, a gente tem a consideração das leis trabalhistas também, né, são proteção social ao trabalho, né, relacionado aos direitos humanos. Então, é fundamental para a sociedade entender, né, que tudo que os direitos que a gente pede, que a gente exerce, que a gente pleiteia, né, nós como mulheres, direitos das mulheres, o direito à liberdade orientação sexual, liberdade religiosa, tudo isso são nossos direitos. Os direitos humanos, de todos os humanos, né, independente de raça, de crédito, de religião, de origem, de condição social, financeira, todas as pessoas têm direito a todos os direitos. Isso aí, interessante o modo como a Rosana traz, porque é isso, você tem uma base, de certa forma, é uma base de princípios, né, que foi acordada, né, de que seria uma boa base de princípios para orientar a formação do arcabouço jurídico, para orientar as políticas públicas, enfim, para orientar até mesmo o modo de desenvolvimento econômico. Agora, a gente, né, claro, a gente sabe que
que há uma distância, né? E, bom, primeiro que a gente sabe que os direitos humanos têm uma base capitalista, né, em princípio, né? Então isso já é uma questão, né? Mas como a gente vai desenvolvendo hoje, a gente vai tentando desenvolver os direitos humanos, porque os direitos humanos têm uma base histórica, mas eles estão o tempo todo em movimento e se produzindo, né, ao longo do tempo, e hoje a tentativa que não esteja de acordo com essa lógica ultraliberal, neoliberal, né, que se procure um bem-estar social, né? Então, mesmo dentro do capitalismo, ainda uma lógica de bem-estar social, né? Então, direitos humanos, democracia e justiça social estão intrinsecamente ligados, né? Não tem a ideia que só há direitos humanos se houver justiça social, só há direitos humanos se houver democracia, só há democracia se há direitos humanos, só há democracia se tiver justiça social, só há justiça social se houver direitos humanos. Então, é uma tríade que anda junto. Mas, enfim, é uma tentativa de estabelecer alguma base principiológica. Claro que vai precisar compreender que, por exemplo, a dignidade do ser humano não vai ser... Ela varia também, o conceito de dignidade vai variar localmente, né? Tem uma definição global, mas ela vai também variar localmente. Mas o que ela estava falando disso, né, de que as coisas são indissociáveis, né, de dignidade, de justiça social, de democracia, é exatamente isso. Porque como que, quando a gente fala que os direitos humanos são universais, ou para todos, na verdade, deveriam ser, né? Porque se a gente tem uma sociedade em situação, que pessoas vivem em situação de miséria, situação de fome, situação de vulnerabilidade social, significa que esses direitos humanos não estão alcançando a todas as pessoas como deveriam estar. Os direitos humanos, de certa forma, são uma utopia, né? É algo em direção ao que a gente vai tentando se movimentar. Mas, de fato, eles não... integralmente, eles não acontecem na prática, né? E, atualmente, no Brasil, acontece menos do que já aconteceram. Né? A gente tem aí um momento de desmonte de políticas públicas de direitos humanos bastante importante, né? Desde 2016, né? Enfim, desde dessa mudança política que a gente teve aqui. E então, estamos nesse momento que a gente aliás, inclusive no dia 1º de outubro teve aí um encontro, né, dos 11 ministros de direitos humanos, desde secretários de direitos e ministros de direitos humanos, desde a redemocratização, né, e que fizeram ali um manifesto pela reconstrução dos direitos humanos no Brasil, né, de pensar como é que vai ser, a gente, né, o que a gente vai fazer no próximo governo para tentar restabelecer alguns parâmetros, algumas políticas públicas de direitos humanos, né? Que porque a rigor os direitos humanos são apartidários, né? Mas nesse momento deveria ser uma política de Estado e não uma política partidária, mas eles foram cortados, né? Quebradas as políticas públicas como se isso fosse uma questão de governo, né? E não de Estado. Enfim, um momento difícil que a gente está atravessando. Aí, aproveitando esse gancho, eu fiquei pensando aqui, assim, na opinião de vocês, né, por que será que a gente, quando fala em direitos humanos, a primeira coisa que vem na cabeça tem aquela coisa a ver com defender um crime, uma pessoa cometer um crime, etc. e tal, e a gente realmente não sabe que os direitos humanos são permeados por outros temas. Né? Assim, na opinião de vocês, por que vocês acham que acontece isso? Vou começar, Ana? Olha, eu sinceramente, eu não sei, eu olhei a live de vocês, na primeira live, e a Simone
do Guedes. Por sinal, eu não falei, mas primeiro eu queria agradecer também o fato de estar aqui nessa roda de conversa e muito honrada em estar aqui com o pessoal do Guedes, né, com a Rosana em específico hoje, e com vocês da Unipaz, né? Acho uma oportunidade muito única, né, de fazer essa conversa. E eu estava ouvindo aí a Simone dizendo que ela, acho que você fez uma pergunta próxima a essa para ela, e ela dizendo que ela acredita isso ao modo como os direitos humanos entraram, né, começaram a ser pauta no Brasil, né, que tem a ver com que a pauta começou com a defesa dos direitos daqueles que estavam sendo torturados, desaparecendo lá durante a ditadura. Eu gostei da hipótese, achei uma boa hipótese, né? Eu achei que é possível, sim. Eu realmente não sei por que isso acontece, né? Eu sei que a gente precisa trabalhar nas mentalidades para que isso deixe de acontecer, né? Mas, Rosana, eu não sei se você tem alguma outra hipótese. Eu acho que também isso, mas eu acho que, acima de tudo, os nossos direitos, de maneira geral, não interessa aqueles que estão no poder, independente de partido. Como você disse, os direitos humanos são apartidários. Que nós, enquanto sociedade civil, tenhamos consciência de quais são efetivamente os nossos direitos e como acessá-los. Então, se a gente desassocia os direitos humanos como direitos universais, indissociáveis, de cada um de nós, se a gente a gente evita que mais pessoas estejam pleiteando seus direitos, mais pessoas estejam cobrando por políticas públicas para que toda aquela comunidade ou sociedade acesse os direitos. Então, não falar dos direitos humanos como uma coisa próxima e criminalizar e demonizar os direitos humanos, eu também acho que é uma estratégia de dominação, uma estratégia de poder, de manutenção do status quo. Porque se eu não tenho acesso a certos direitos, e eu não sei que eu deveria tê-los, eu não vou cobrar de ninguém, né? E eu vou aceitar aquela condição de miserabilidade, de fome, de violência, de desemprego, de subemprego, sem questionar. Mas eu acho que sim, é uma estratégia de governo, né? Uma estratégia de controle. E eu acho que os movimentos sociais, nesse sentido, são grandes propagadores dos direitos humanos, né? Acho que eles estão fazendo a educação em direitos humanos, né, em larga escala na sociedade, e de certa forma, em parte também isso, né, é responsável pelo momento em que a gente está, né, pelo revertério, né, que a gente está, pela onda reversa que a gente está atravessando. Porque ameaçou, né? Ameaçou o status quo e aí a necessidade de controle precisou se firmar novamente, né? De fato, a gente tem uma estrutura social muito difícil de mexer, né? Ela é muito antiga, já há muito tempo que a gente está nessa estrutura social, né? Essa estrutura autoritária, elitista, racista, enfim, e todos os istas que a gente puder pensar, e a gente e quando começou a mexer nas questões mais profundas, que eu acho que sobretudo a questão do racismo, né, começou a mexer ali a situação começou a virar, né? Então, mas é isso, acho que então, pensando no porquê de um outro jeito, talvez porque a gente fala pouco, né? A gente não porque a gente pensa em educação e direitos humanos, o que é educação e direitos humanos? É se perceber detentor de direitos humanos, né, sujeito de direito, perceber o outro como sujeito de direito
e compreender que tudo aquilo que é a favor da vida é defendido, é protegido pelos direitos humanos hoje, né? E que essa até hoje, até esse momento da sociedade, da nossa história social, não só brasileira, ainda é a melhor solução que a gente tem, né? A melhor proposta que a gente tem para tentar fazer sociedades menos violentas, né? Promover sociedades menos violentas. Então, acho que a gente fala pouco disso, né? Talvez. E isso vai fazendo com que pessoas consigam dizer que são contra os direitos humanos, né? Ou seja, são contra si mesmos, né? São contra a própria vida, né? Então, talvez compreender isso seja um aspecto bastante importante da nossa. Isso se faz com divulgação, conversas como essas como a gente está tendo, né, Rosana? Eu acho que o trabalho que você faz, você falou que é fundadora da defesa. Nossa, eu achei fantástico. Como é que é fundadora Instituto da Advocacia Negra Brasileira? De Advocacia Negra Brasileira. Eu achei, nossa, são trabalhos como esse que vão criando aí uma base e ampliando a possibilidade de a gente compreender direitos humanos de uma outra maneira e compreender que ser a favor desse discurso é ser a favor da vida, né? Exato. Acho que é isso. Sim. Mas não é à toa também, né, que o Brasil é um dos países que mais mata, né, ativistas de direitos humanos. Por isso que eu ainda defendo essa tese aí de que não é interessante que esses direitos sejam disseminados. E concordo com a Ana que essa iniciativa e tantas outras, né, são essenciais para disseminar a informação. Uhum. Isso, até a Olivia escreveu aqui no chat, né? O problema é que as pessoas não têm consciência do que são os direitos humanos, né? Aí ela trouxe a chave aí para a nossa próxima pergunta, que né, o que vocês acreditam que falta para uma educação em direitos humanos? Falta educação de qualidade, né, na verdade, que é um direito, né, humano, que tenhamos todos e todas educação de qualidade em todas as esferas, desde a primeira infância até a adolescência, né? Então, a gente não tem educação política em nenhum momento nas escolas, a gente não tem acesso ao conhecimento dos nossos direitos fundamentais, né? O que é direito à saúde, o que é direito à educação, o que é o direito ao trabalho, e isso seria uma formação que deveria ser de base, né? Mas a gente não tem educação de qualidade para as matérias básicas, né? Que já são ensinadas na escola, tão complicado, né? A estrutura, o que eu falo, a estrutura já está formada para a manutenção dessa situação, dessa condição. Vai depender de nós, né, que temos essa consciência social de tentar mudar para outras esferas, como a Ana disse, na importância dos coletivos, das entidades, das organizações não governamentais, das ODS, das universidades, ou de pequenos grupos que têm essa consciência de falar, disseminar essa informação, aí começa no celular, começa nos coletivos, e a gente vai expandindo nossos pequenos mundos em mundos maiores, né, até chegar no mundo ideal, mas a gente pode fazer o que está dentro do nosso alcance. Agora, no sentido macro, eu acho que depende realmente do Estado, né, querer desejar isso. Vontade política, né? Acho que é isso que a Rosana trouxe, né? A vontade política é fundamental, né? A gente faz pouca coisa sem vontade política, mas aí a gente tem a vontade política estatal, né? E tem a vontade política nossa, né? De entender que somos seres políticos, né? Que a política está em todas as ações nossas também. Né, entender que tudo que a gente faz, desde o momento que a gente acorda, levanta e abre a porta e cumprimenta a primeira pessoa na rua, até o momento de dormir, estamos fazendo política.
né? Então, estamos se a gente se relaciona com o outro a partir de um olhar para o outro e não apenas olhando o outro como objeto que vai me servir para alguma coisa, né? Que vai me servir para me dar o troco de ônibus, vai me servir para para fazer a minha comida, ou vai me servir para me dar o salário, ou vai me servir para enfim, nas relações de trabalho, nas relações na rua, nas relações na escola, nas relações da família, né? Acho que se a gente tivesse a clareza, também a gente vai ser promotor de direitos humanos, afirmador dos direitos humanos o tempo todo, né? Então, tem a vontade política do Estado, tem a nossa clareza dessa responsabilidade que a gente tem, né, em relação ao outro e ao coletivo, à vida social. E a escola realmente é um espaço privilegiado, né, de formação, né, dos sujeitos, que também é lugar de educação e direitos humanos, né? Então, a escola, a rua, né? a imprensa, né? A nossa imprensa é muito falha nesse sentido, né? Você tem poucos veículos de imprensa, então a imprensa independente trabalha com direitos humanos, mas a imprensa hegemônica não, né? A imprensa hegemônica dá umas notícias. Aí agora na questão depois da história do George Floyd cresceu a questão do racismo e tal, mas é um pouco são capturas, né, que vão acontecendo, é um pouco a onda, né, não dá para a onda é bom que levanta, mas tem que sustentar a onda, né? Né? Então tem que conseguir sustentar essas ondas de discussão, né? Enfim, eu acho que é um pouco nesse sentido de se perceber o tempo todo promotor de direitos humanos, e não esperar que isso venha de fora o tempo todo, e se movimentar na luta, né, assim, em coletivos, da maneira como cada um encontrar o seu jeito de se movimentar, né, para pressionar mesmo, para fazer acontecer, e para mostrar que está presente, né, como os povos tradicionais do Brasil fizeram agora marco temporal. Na questão do marco temporal, né? Então, acho que, de certa forma, muitos dos setores nossos, os trabalhadores estão perdendo muito, né, nesse momento. Mas os trabalhadores parecem que estão resignados, né? Não sei o que aconteceu, né? Que o movimento não aparece, né? Enfim, alguns trabalhadores estão com mais clareza, né? Os uberizados, enfim, mas são poucos, na verdade, estão todos sofrendo muito, né? Mas é aquilo que você disse, né? Houve um sucateamento de políticas públicas, um sucateamento dos direitos humanos, que incidiu nos direitos trabalhistas, que incidiu na atuação sindical, também, enfim. Então, acho que a nossa é uma nova geração de trabalhadores que também não tenham essa formação, né? E a gente pensa também... direitos humanos é tão real, mas tão utópico, como você disse ao mesmo tempo, né, que a pessoa que está em situação de miséria, situação de fome, de desemprego, né, como que a gente vai chegar para essa pessoa, né, e dizer que está faltando direitos humanos? Não, está faltando comida no prato. Né? Comida. Está falando comida, não é? Exatamente. Então, é isso que, às vezes, também os direitos humanos, ele é vendido uma ideia, né, como se a grande mídia aí, ou glamoriza, né, a entidade, a ONU, né, uma organização governamental de direitos humanos, ou criminaliza. Agora quero ver o pessoal dos direitos humanos e defendendo não sei o quê, defensores de bandido. Então, tem essa distância realmente do cidadão comum do que é os direitos humanos. E a gente precisa tirar, né, dessa elitização, dessa glamorização, ou dessa marginalização para aproximar do cidadão, da cidadã comum. Sem dúvida. Sem dúvida.
Sim. A Silvia colocou aqui, olha, exatamente. Temos que assumir que somos seres políticos sem medo e sem preguiça. Então, aqui, olha, as meninas concordando com vocês. E aí a gente consegue já ir para a segunda etapa da live, que a gente está falando o quê? Então, quais são as ações? Então, a gente refletiu sobre os direitos humanos, sobre essas outras vertentes que nem sempre recebem luz, né? Que a gente não necessariamente sabe que elas existem. E aí a gente vai falar sobre ações, então assim, como trazer luz para essas outras vertentes dos direitos humanos, né? Quais ações que a gente pode fazer para a gente estar com... Vocês já foram abordando aí, né? Um pouco sobre isso. Mas quais as dicas que vocês dão para que a gente possa, de fato, trazer mais luz e desmistificando os direitos humanos? Igual assim, nem tá na elite, nem na criminalização, né? Igual a Rosana falou, como que a gente chega nas pessoas comuns? Como que a gente entende que os direitos humanos atravessam a minha vida, né? Que eu tenho benefícios pela existência dos direitos humanos, né? Ou às vezes não estou tendo, né? O acesso a esse benefício, a esse direito, né? Então, o que vocês dão aí como dica para a gente trazer mais luz para essas vertentes? Eu acho que a Ana falou bastante disso, né? De nós aqui, né, temos responsabilidade social, né, de difundir esses direitos humanos. Quem está nos ouvindo, seja esse assunto pela primeira vez, ou quem, né, já entendia, mas não disseminava, também tem essa responsabilidade de difundir esses direitos. E nas nossas ações, né, do dia a dia, eu acho, não necessariamente você precisa estar num coletivo, é claro que se você estiver num coletivo, isso facilita a luta e você traz mais pessoas para falar sobre aqueles assuntos, mas você pode falar, como eu falei, em pequenos grupos, né, no seu mundo particular, né, na sua família, nos seus amigos da escola, da universidade, do trabalho, né, então cada um puxa mais um, né, e a gente vai mudando microcosmos até chegar no macro. E eu acho, bom, a gente tem exemplos, sim, por exemplo, se você defende uma limitação de qualidade na escola pública do seu filho, que não sirvam só bolacha de água e sal, ou bolacha maisena e chá, açúcar, enfim, sei lá. Isso é um ato, né, político, é a defesa de direitos humanos, que é direito à alimentação de qualidade. Se você defende o direito à não discriminação de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas LGBTQIA+, você também é um ato, né, o direito à não discriminação, você está defendendo os direitos humanos. Se você é uma pessoa que defende o aborto, por exemplo, né, que as mulheres que escolham fazer o aborto sejam acolhidas pelo sistema de saúde, não sejam criminalizadas, não sejam feridas, você está defendendo também um direito dessas mulheres, são direitos humanos. Enfim, se você está defendendo o direito de exercer a sua religião, seja você cristão, seja você ubandista, seja você budista, enfim, e você respeita as outras religiões, você, né, defende o direito de exercer a sua, mas respeita as outras também, você está exercendo, né, sendo um ser político, um ser que detém direitos humanos e defende e expande esses direitos para os demais do seu entorno. As pessoas que defendem movimentos de moradia social são pessoas comuns das comunidades, são ativistas de direitos humanos, enfim, são várias ações que nós temos aí como exemplo. Isso, acho que é isso, é a participação social, né, se perceber parte da sociedade, participar socialmente. Tem uma coisa que, de certa forma, também pensar direitos humanos, até educação. Quando a gente pensa em educação e direitos humanos, a gente está pensando como a gente... Porque uma coisa é falar sobre os direitos humanos, né? Outra coisa é defender os direitos humanos. E outra, né, que seria, sei lá, educação para os direitos humanos. E a outra coisa é formar pessoas que respeitam os direitos humanos, né? E aí, como eu faço para as pessoas... Porque eu acho que tem uma coisa que me intriga bastante, e que é um pouco por onde eu gosto de trabalhar, que é de como é que a gente vira a chavinha da pessoa? Como é que a gente vira chavinhas, né? Porque tem
E a minha hipótese de trabalho, né, e com a qual eu tenho trabalhado, e que, por enquanto, foi a melhor hipótese que eu consegui encontrar, dentro das minhas possibilidades, é que o encontro com o outro vira chavinhas, né? Então, quando eu encontro com o outro, escuto a realidade do outro, escuto o modo como a pessoa vive, escuto, quer dizer, realmente entro em contato com o modo do outro viver. O outro que é outro, né? Não sou eu, né? Não é um espelho meu, não sou eu me olhando no espelho, escutando o outro como se ele fosse eu mesmo. Então, e pensando, nossa, que estranho, que bom, que ruim. Não, é escutar o outro, tentando olhar para o outro mesmo, a partir do repertório que o outro tem, a partir da vida que a outra pessoa tem, a partir da história de vida que a pessoa tem, do pertencimento, né, social que a pessoa, ao qual a pessoa está inserida. E aí, a partir desse encontro com o outro, que eu me deixo afetar pelo outro, é que eu começo a perceber que a diversidade é uma coisa riquíssima, né? E de que, né, então, eu acho que também a questão da diversidade também é uma... A igualdade e a diversidade não são opostos, né? Então, o oposto da igualdade é a desigualdade, mas a diversidade, ela cresce a igualdade, né? Ela alimenta a igualdade, né? A igualdade na diversidade são coisas que andam juntas. Então, perceber que o outro é igual em direitos, igual a mim, humano, e diferente nas suas particularidades, nas suas singularidades, enfim, eu acho que é um jeito de tentar virar chavinhas. Então, como é que você faz esses encontros? Você promove esses encontros pondo pessoas diferentes para conversar, né? Transitando entre grupos, né? Tentando escutar aquela pessoa que você não escutaria, tentando... se você está pensando na educação de uma criança, né, ou até dos amigos, né, pensando como é que a gente aprende a pensar coisas diferentes entre amigos, né, porque às vezes os amigos só pensam tudo igual, mas como é que a gente aprende junto a pensar coisas diferentes? A gente pega um filme desses bem provocadores, que tem questões existenciais em jogo, e comenta e conversa sobre ele a partir cada um da sua própria vivência, né? São todas ações educativas, de certa forma, né? Então tem esse viés da participação política, da participação social e tudo mais, tem esse viés de você tentar formar outros modos de pensar, né? Criar outros modos de pensar, né? Imaginar outras possibilidades de vida possíveis e tão válidas quanto, né? E entender onde eu mesmo sou violento em algumas situações, né? Então, acho que a questão da branquitude, por exemplo, colocou muito isso em pauta, né? Assim, onde está a minha violência, né? Onde que eu, né? Então, poder se questionar o tempo todo na relação com o outro, né? Estar aberto a se questionar o tempo todo na relação com o outro, a desmontar as minhas próprias verdades sobre o que eu penso do outro, eu acho que é um passo também importante, né? Então, pensando no micro, né? Então, tem ações que são mais macro e tem ações que são mais micro, né? A gente pode pensar em macropolíticas e micropolíticas, né? Que é essa política da relação pequena com o outro, né? Enfim. Vocês duas trouxeram frases que me chamaram a atenção, né? A Rosana falou que um leva mais um, acho que foi isso, mais ou menos, que, né, eu consigo contagiar outra pessoa e assim a gente vai levando adiante. E a Ana, ela falou sobre o encontro. E aí me lembrou uma frase aqui do reitor da Unipaz, que é o Roberto Crema, e ele tem uma frase aqui
que a gente se inspira muito, que é que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho, né? A gente se transforma no encontro. Uhum. Então, é o encontro que possibilita, né, às vezes, a gente sair de um lugar para o outro. Então, me ligou muito a essa frase dele também. Gosto muito E aí, dessa agora ideia. já... Oi? Gosto muito dessa ideia. Sim, sim. Então, as frases de vocês ficaram martelando aqui. Realmente, né? Um leva mais um também. A gente também se perceber não só como indivíduo, mas como coletivo, né? E perceber como estando junto com outras pessoas, né? Também é um passo importante, né? Enfim. Dizia nossas mães, uma andorinha só não faz verão, né? A gente não Né? tem... Com certeza. E a Andréa Teixeira escreveu aqui para a gente também, olha, boa noite, excelente reflexão. Precisamos virar as chaves através de múltiplas reflexões e respeito à diversidade como um todo. E aí, eu já vou dizer para vocês que aqui a nossa roda está muito gostosa, mas a gente já está caminhando para o final. Então agora vem aquele momento da gente trazer aí algumas indicações para quem quer aprofundar. Então, quem escutou, quem vai escutar a live depois, né, quem vai assistir a live depois, fala, poxa, entendi ou não entendi, mas eu quero aprofundar mais, é um tema que mexeu comigo e eu quero poder aprofundar mais. Então, pedi para vocês algumas dicas do que vocês acham interessante para quem quiser estudar um pouco mais, entender, então, um vídeo, um filme, um podcast, alguma palestra que vocês deram, alguma coisa assim. Eu vou começar, eu estou sendo um pouco repetitiva, mas é que eu não estou enxergando outras possibilidades. Eu vou indicar o livro do Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, aqui, que é a Arte de Viver em Paz. Então, ele é um livro que é muito interessante, ele foi feito para ajudar também educadores, né? Então, ele tem um processo aqui para ajudar educadores a ter um autoconhecimento, ajudar os alunos também nesse processo de autoconhecimento. E ele fala muito sobre o respeito, né? Então, o respeito comigo mesmo, o respeito com o outro, o respeito pelo meio ambiente. Então, é um livro que sempre me chama para uns temas desses aqui. E vocês, quais as dicas que vocês têm para quem quiser aprofundar mais? Eu vou indicar, bom, para quem quer uma coisa mais técnica, né? Eu sou uma advogada, não poderia deixar de pensar nisso. Eu gosto bastante do site da Anistia Internacional, né? Tem muitas ações de direitos humanos e tem pequenos cursos online de direitos humanos, com conteúdo teórico, que você pode fazer no seu tempo, uma linguagem bem simples, com certificado, para quem gosta de certificado, a gente gosta aqui, né, de ter um papelzinho na mão, e eu acho bem... Então, esse site, de modo geral, da Anistia Internacional, eu recomendo. E, bom, vou deixar a dica de um livro aqui, eu não estou na minha casa, mas é Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que ela mostra, acho que o debate que ela faz ali, né, social, do que aquela comunidade precisa, o que a família dela precisa, enfim, o que ela vivencia, o que ela experimenta, né, que ela é a ausência de direitos humanos, né, e a gente entender de todos esses direitos do nosso dia a dia, que eu falo, né, da moradia, da alimentação de qualidade, da educação. Então, você olhar, ler esse livro, se você já leu, com essa visão, agora que a gente discutiu aqui, de como os direitos humanos deveriam impactar positivamente as nossas vidas e de toda a nossa sociedade. Bom, aí eu vou, então, acho que para quem tiver em escola, eu orientaria, indico o trabalho, o material do Respeitar é Preciso, que eu não lembro se a Gunga indicou lá no primeiro encontro. Ela indicou. Aí tem um monte de... Tem também aquela edições do Entre Todos, que tem vários curtas de direitos humanos, né? Tem... que também ajudam a problematizar temas, né, dentro dos direitos humanos. Acho que é interessante também olhar os documentos públicos, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, né, as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos também.
ver o que já se produziu em termos de políticas públicas nisso é interessante também. Acho que tem um canal de TV aberta, que é a TVT, que tem muitas reportagens, muitas entrevistas, sobre temas que, todos eles relacionados com direitos humanos, né? Acho que é muito bom, a Rádio Brasil Atual, né? Se quem quiser ouvir rádio, né? Pensando um pouco dessas coisas do cotidiano, né? E tem um livro que foi lançado recentemente, para pegar um tema específico, que é esse Escravidão na Amazônia, que ele vai pegar, são depoimentos de pessoas que fugiram de situações de escravidão em fazendas ou carvoarias, né? E eu acho que o contato com esses depoimentos, né, um pouco pensando nessa coisa do encontro com o outro, né, ele gera uma reflexão, ele gera né, essa coisa de ser tocado, né, e compreender o que significa isso, né. Enfim, acho que os povos indígenas estão fazendo uma série de materiais também para desmistificar um pouco o que se entende como indígena no Brasil. Então, tem muita coisa que tem sido produzida, também vale a pena dar uma olhada nisso. Enfim, iria por esses lugares. Não, ótimas dicas. Olha, já colocaram aqui também, ó, super dica, o livro Quarto de Despejo. Lindo. E a Laura colocou, quantas dicas importantes. Vamos postar? Sim, já anotamos tudo aqui. E assim que a live terminar, a gente já vai colocar aqui para vocês. Então, quem perdeu a dica aí, não se desespere, que você já vai ver aí no chat o nome dos livros, as indicações, os sites e tudo mais. Então é isso, meninas. Vamos caminhando aqui para o final. Eu queria agradecer, dizer que é uma felicidade grande ter vocês aqui hoje, né? Poder honrar esse ciclo de reflexões sobre direitos humanos com vocês. Saber que eu tenho muita coisa para aprender, que eu estou aprendendo cada live mais aí, estou adorando estar aqui, né? E espero que cada pessoa que acesse, que tenha depois acesso a essa live também, que ela possa sentir esse encontro, né, como um momento de reflexão e também se colocar em ação. Porque uma coisa que a gente fala aqui na Unipaz, né, que assim é o nosso norte, assim, que a paz, ela não é estagnação, não é estar parado aí, não é estar pacífico, né, estar em movimento. Então, a paz é você poder se colocar em movimento também. Então é isso, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu agradeço por ter estado aqui nesse encontro, muito mesmo, acho que é uma oportunidade única de estar com vocês duas e ter essa conversa aqui. Obrigada. Também agradeço a Unipaz, ao DL10 pelo convite, por esse momento de troca que nós três tivemos aqui. Acho que todos nós somos seres em constante evolução e aprendemos e nos desconstruímos para reconstruirmos como pessoas melhores todos os dias, em todos os momentos, né? O que a gente ouve, o uso que a gente faz disso, do que a gente ouve é que faz a diferença no mundo. Então, eu agradeço de coração. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite para todos. Até mais. Boa noite. Boa noite a todas e todos.